Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Larissa e faço parte da Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá. E hoje nós vamos falar sobre os princípios da quimioterapia. Bom, a gente começa então falando sobre tratamento oncológico. E aí dentro dessa parte, a gente vai ter duas grandes áreas, que são aqueles que são feitos tratamentos locais, que aí entra tanto procedimentos cirúrgicos como radioterapias, e aqueles que são feitos tratamentos sistêmicos, que aí vai entrar a quimioterapia, e dentro dela a gente vai ter a hormonioterapia, e também a gente vai ter a terapia biológica, que vai ser a imunoterapia. Então, o primeiro passo, antes da gente falar sobre a quimioterapia, seria conceituar. Existe um conceito que foi dado pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que diz assim: quimioterapia é um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor. Estes medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo também que elas se espalhem pelo corpo. Então, falando um pouco sobre o histórico da quimioterapia, a gente já vê que a primeira vez que foi utilizado esse termo quimioterapia foi no início do século passado por Paul Ehrlich. Já nas duas grandes guerras, a gente teve uma exposição de gás mostarda, que era usado muito como arma química, e aí notou-se que estava ligado à hipoplasia medular e linfóide. Com isso, em 1943, surgiram os primeiros agentes quimioterápicos em si, que eram os agentes alquilantes derivados da mostarda. E eles foram usados no linfoma de Hodgkin e no linfoma linfocítico, obtendo então resultados positivos. A hormonioterapia, ela data bem antes, com estudos feitos por Bateson em 1896, onde ele usou hormônios para tratar o câncer de mama em algumas mulheres na fase da pré-menopausa e que tinham sofrido a retirada dos seus ovários. Para que a gente possa entender como é que os quimioterápicos agem, nós precisamos entender como é que o tumor cresce. E aqui nós temos dois gráficos que nos mostram isso de duas formas. Esse primeiro gráfico, ele é o modelo exponencial clássico e esse segundo gráfico seria o modelo gompersiano. Segundo esse modelo exponencial clássico, tumores eles crescem de modo constante, ou seja, tanto aqueles tumores pequenos quanto aqueles tumores grandes, eles vão crescer de modo constante, atingindo cada vez mais tamanhos maiores. Já nesse outro modelo gompersiano, ele nos mostra que tumores pequenos vão ter uma taxa de crescimento maior. Eles vão crescer mais rápido, até atingir um certo volume em que eles vão ter uma taxa de crescimento menor. Ou seja, eles vão ter um volume quase que constante, né? Uma taxa de crescimento, ela tende a ser constante. Ele não aumenta tanto assim aquele volume dele com o tempo. Demora-se muito tempo para ele poder chegar a um volume extremamente grande. E ocorre isso nos tumores de reto, de cólon, dentre outros. Esse outro modelo exponencial tem alguns cânceres também que eles têm essa mesma taxa de crescimento, né? Eles se comportam dessa mesma maneira. Aí nesses gráficos aqui a gente tem aquelas curvas de crescimento em resposta à quimioterapia. Aquela curva que vai ter um crescimento constante, ela serve para dar base a esses gráficos aqui, porque ela mostra para gente que aqueles quimioterápicos que forem usados na dose certa, em ciclos com intervalos de tempos corretos, para o gráfico em cânceres que vão ter crescimento constante, a taxa de resposta à quimioterapia, nesses casos, vai ter uma porcentagem constante também. Esse estudo que foi feito aqui mostra uma taxa de resposta de 90%. Então, durante o primeiro ciclo de quimioterapia que for feito,
ele vai ter uma taxa de resposta de 90%. Com isso, vai sobrar 10% aqui daquelas células, né? E aqueles 10% vão entrar em taxa de crescimento novamente até o novo ciclo. No novo ciclo, você faz aquela quimioterapia de novo e aquelas células que estão ali vão sofrer uma redução de 90% de novo e sempre vai restar aqueles 10% que vão ter que passar por um novo ciclo de quimioterapia. Por que a gente usa a quimioterapia em ciclos? Porque todo quimioterápico ele é citotóxico e ele vai ser tóxico tanto para as células neoplásicas quanto para as células normais do nosso corpo. Então, esse período aqui entre um ciclo e o próximo ciclo, ele serve para quê? Para que as células normais do nosso corpo elas possam se refazer, né? Aqueles tecidos que foram então lesados possam se refazer de modo que a pessoa atinja uma certa resistência para o próximo ciclo. Porque os danos de fazer uma redução completa aqui seriam maiores do que aqueles benefícios do que esse modo de fazer a quimioterapia em ciclos, né? Só que aí a gente vê que, como ele sempre diminui, segundo esse modelo clássico aqui, né? Ele sempre vai reduzir o número de células, sempre uma taxa de 90% constante, sempre resta 10%. Então, sempre vai ter aquele resquíciozinho de célula, e por isso que a gente tem chances de, depois de algum tempo, aqueles tumores vir a ter recidivas. É por conta disso, por mais que você tenha aqueles quimioterápicos com uma ação de 90%, com uma ação de 80%, sempre vai restar aqueles resquíciozinhos. É por isso que tumores onde você pode fazer exames, que você pode medir eles, que você pode ver o tamanho deles, você vai fazer ciclos de quimioterapia quantos forem necessários até ele ser indetectável. Depois disso, você tem que fazer mais de 2 a 3 ciclos para evitar que tenha recidivas. É mais por uma medida própria de segurança mesmo. E aí, esse outro modelo de baixo aqui seria aquela outra curva que a gente tinha naquele outro gráfico, que quer dizer a mesma coisa desse de cima, só que é uma escala semi-logaritmo. Então, nós vamos ter outros gráficos aqui que mostram respostas para a gente diferentes daquela resposta daquele gráfico clássico que a gente tinha visto antes. E aqui, ó, nesse gráfico A, a gente vai ver que foi levado em conta apenas o volume. E a gente sabe que tumores grandes, ele vai ter uma taxa de crescimento menor, mas ele vai ter uma resposta mais baixa também a esses quimioterápicos. Por isso que aqui, mesmo fazendo 3 ciclos, após esse terceiro ciclo, ele ainda continuou crescendo e manteve o volume praticamente constante. Ele não teve resposta. Já nesse gráfico B, a gente vai ver, então, que foi usado um nível de dose muito baixo. E aí, com isso, ele teve resposta, mas ele teve uma resposta muito baixa. Então, ele manteve o crescimento praticamente constante também. No gráfico C, a gente vai ter que ele foi feito uma dose, mas com intervalo entre as doses muito baixo. Então, após a segunda dose, ele voltou a ter crescimento. Já no gráfico D, a gente vai ver então que o tumor não foi curado em razão do nível da dose muito baixa na terapia tardia. Então, após 3 ciclos estava indo bem, mas nas últimas doses, nos últimos ciclos, foi usada uma dose muito baixa. Então, não teve efeito também. No gráfico E, a gente vai ver que nos primeiros 2 ciclos ali, até o terceiro ciclo, ele teve sim efeito naquelas células que eram sensíveis àquele agente quimioterápico, mas ele
gerou uma linha de resistência também, que são aquelas que sofreram mutação ou seleção. Então, diante disso, a gente tira alguns conceitos aqui que a gente pode ver sobre as relações entre o número de células tumorais, resistência e curabilidade com quimioterapia. A gente vai ver que tumores grandes eles vão ter uma maior chance de que tenham surgido clones resistentes, bem como eles vão ter uma menor penetração da quimioterapia naquelas regiões mais centrais e menos vascularizadas. E também os tumores maiores, eles vão ter uma menor fração proliferativa e por isso vão ter menor chance de serem afetados por drogas antiproliferativas. Além daqueles conceitos clássicos, nós temos aqui mais alguns conceitos que são assim: quanto mais precoce o tratamento quimioterápico, maior a chance de destruição completa dos clones tumorais. Isso porque, quanto mais precoce, você vai ter tumor com um tamanho menor. E quanto menor for, ele vai ter uma taxa de crescimento maior, na grande maioria dos casos. Então, aqueles tumores que têm uma taxa de crescimento maior, eles vão ter uma resposta melhor. Então, por isso que quanto mais precoce, você vai ter tumores menores a serem tratados e você vai ter tumores com uma resposta melhor. Além disso, a combinação de diferentes quimioterápicos ou seu uso alternado poderiam aumentar as chances de controle daqueles tumores maiores. Isso porque tumores muito grandes podem ter diferentes tipos de células nele. Então, quando você combina diferentes agentes quimioterápicos, você tem uma maior chance de afetar aquelas diferentes células que podem fazer parte daqueles tumores de maiores volumes. Além disso, como a gente viu naquele gráfico passado, a redução da intensidade de dose vai estar associada a uma diminuição nas taxas de cura, ou seja, deve-se usar a dose correta com intervalos de tempo correto em cada ciclo de quimioterapia. Aí, por que eu mostrei aqueles gráficos e aqueles conceitos antes? Porque aqueles gráficos e aqueles outros conceitos, eles corroboram com os princípios gerais empregados na quimioterapia, que diz assim, que combinação de drogas são preferidas à monoterapia, que está naqueles casos onde tem resistência, né? Você cria células com resistência. Então, é preferível que você combine drogas. Isso serve também para aquelas drogas que são muito tóxicas. Então, você tenta diminuir aqueles efeitos colaterais que aquele paciente vai ter. Além disso, todas as drogas de combinação devem ter ação isolada sobre aquele tumor em questão. A dose de cada droga individualmente deve ser o mais próximo possível da dose máxima tolerada, ou a que alcance o platô na curva de resposta, que está naquele gráfico. A dose ela tem que ser uma dose máxima para fazer um efeito máximo que seja eficaz, porque senão o tumor volta a ter aquela mesma taxa de crescimento que ele tinha antes. Além disso, a gente tem que utilizar drogas que ajam de maneira sinérgica, para que tenha um efeito melhor e mais rápido. Aqueles intervalos entre as doses, eles não devem ser excessivos, porque se forem aquele tumor, né, aquelas células que restam, elas voltam a ter crescimento e você vai estar fazendo quimioterapia sem efeito nenhum ao longo prazo. Então, tem que ter aqueles intervalos de dose corretos. Na maioria, a gente vai ter que de 4 a 6 ciclos de quimioterapia eles vão ser necessários e vão ser suficientes para que a gente tenha uma resposta máxima. Aquele tratamento ele deve ser iniciado o mais cedo possível, como eu já havia dito antes, né? Porque aí você vai ter tumores menores com uma taxa de resposta melhor. Em pacientes com doença avançada, nós devemos avaliar sempre se aquele benefício provocado pela quimioterapia ele vai ser superior à toxicidade induzida por ela. E se as taxas de resposta são semelhantes entre dois quimioterápicos,
é razoável optar pelo aquele protocolo de menor toxicidade. Além disso, não se justifica aquele tratamento de suspeita de progressão sem doença detectável, que é naqueles casos que a gente vai ter exclusivamente a elevação de marcador tumoral. Nesses casos, não se justifica tratamento, visto que você não tem progressão de doença detectável. E aí a gente parte para as finalidades da quimioterapia. A primeira delas vai ser a quimioterapia curativa, que ela vai visar um controle completo ali daquela doença, com o objetivo de cura. Os principais exemplos que a gente vai ter vai ser o linfoma de Hodgkin, o córeo-carcinoma, leucemias agudas, tumores de células germinativas, dentre outros que têm possibilidade de cura com a quimioterapia. Um outro tipo que a gente vai ter são as quimioterapias neoadjuvantes, que elas vão ser feitas antes daqueles tratamentos locorregionais, que seria então cirurgia ou radioterapia. Ela objetiva principalmente reduzir o tamanho daquele tumor para melhor complementação terapêutica. Isso serve para que você tenha uma menor área a ser irradiada com radioterapia, você vai ter um volume menor a ser ressecado no procedimento cirúrgico, você vai poder preservar ali órgãos adjacentes. Além disso, você vai fazer uma análise de quimiosensibilidade, pode ser feita nesse processo de quimioterapia neoadjuvante. E quais são os principais exemplos que a gente vai ter? A gente vai ter para câncer de mama, para câncer de reto, de bexiga, esôfago, dentre vários outros que a gente vai poder usar ela antes de outro procedimento. E tem até a quimioterapia antes de outro tratamento quimioterápico. A quimio antes da quimio, a quimio antes do procedimento cirúrgico, antes de um procedimento radioterápico, enfim. Um outro tipo que a gente vai ter também seria a quimioterapia adjuvante, que ela vai ser feita após tratamento locorregional, ou seja, tratamento cirúrgico, e ela tem por objetivo eliminar as células residuais locais ou circulantes, diminuindo então a incidência de recidiva ou de metástases à distância. E ela vai poder ser usada em diversos tipos de câncer também, como câncer de mama, câncer de cólon, de bexiga. Ela vai ser indicada principalmente para aqueles casos onde a gente vai ter pacientes considerados de alto risco e também tumores com alta capacidade de disseminação, mesmo depois de terem sido ressecados. A principal finalidade dela é para aumentar a sobrevida global daqueles doentes. Um outro tipo de quimioterapia que a gente vai ter então vai ser a quimioterapia feita por instilação direta ou por área de perfusão, que nada mais é do que a aplicação desses antineoplásicos no sítio do próprio tumor. Quando a gente tem alguns casos de micrometástases em regiões de grande área. E aí não tem como você ressecar, não tem como você fazer a radioterapia, porque é uma área muito grande e são micrometástases. Nesse caso, você usa a instilação direta. A gente tem alguns exemplos aqui, que seria a intratecal, que é no sistema nervoso central, e a intraperitoneal, que vai ser intraabdominal. Então, por último, a gente vai ter a quimioterapia paliativa. Ela serve para melhorar a qualidade de vida ou para prolongar a sobrevida daqueles pacientes. O próprio nome já diz, ela é paliativa, então ela vai ser usada em casos de tumores incuráveis. Levar em conta, em casos de dor, mal-estar, fraqueza, perda progressiva de peso, levar esses sintomas em conta, porque eles precisam ser avaliados no câncer avançado. O paciente não pode ficar sofrendo com sintomas que podem ser melhorados para dar uma qualidade de vida a mais para aquele paciente. Além disso, ele precisa estar informado sobre o seu diagnóstico, sobre os riscos e sobre a finalidade do seu tratamento. Ele precisa ter o acesso aos cuidados de suportes necessários durante esse processo de quimioterapia, que seria o controle
de náusea, vômito, dentre outros sintomas que ele pode apresentar aí. Ele precisa ter todas as condições clínicas para receber esse tratamento. Dentro dessa quimioterapia paliativa, a gente utiliza uma escala de avaliação de condições clínicas desse paciente, que seria os índices de performance de status de Karnofsky e uma outra tabela da SCOG. A gente tem aqui as funções, né, que aquele paciente vai mostrar para a gente e uma pontuação segundo Karnofsky. Se ele tiver função normal e sem queixas, ele vai apresentar 100 pontos. Se ele for capaz de realizar as atividades normais, ele vai apresentar 90 pontos. Atividade normal, mas com esforço, ele já apresenta 80 pontos. Se ele cuida de si mesmo, mas ele é incapaz de realizar as atividades normais ou de fazer trabalho ativo, ele já vai ser classificado com 70 pontos. Se ele tem a necessidade de ajuda ocasional, mas é capaz de cuidar da maioria de suas necessidades, ele já vai ter 60 pontos. Se ele tem necessidade de assistência considerável e cuidados médicos frequentes, ele vai ter 50 pontos. E se ele é incapaz e apresenta uma necessidade de cuidados especiais e de assistência, ele vai ter 40 pontos. Se ele for severamente incapacitado, hospitalização indicada, apesar de não haver possibilidade de morte, ele vai ter 30 pontos. Se ele for muito doente, com necessidade de hospitalização e necessidade de tratamento de suporte, vai ter 20 pontos. Se ele for moribundo, 10, e no caso de morte, 0 pontos. Então, essa escala de Karnofsky, ela mostra os pontos aqui desde um paciente sem queixas, normal, em plenas funções, até um paciente em estado de morte, né? A escala de SCOG também ela vai mostrar as condições clínicas, né, desses pacientes, desde atividade normal até morte, variando aí de 0 até 5 pontos. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre os quimioterápicos de uso mais frequente que a gente tem no câncer. A gente vai ter que eles vão ser agentes citotóxicos, e eles podem ser agentes que agem no DNA diretamente, agentes que agem no DNA indiretamente, ou também chamado de antimetabólitos. Vamos ter aqueles dirigidos a alvos moleculares, a gente pode ter dos tipos dos agentes antimicrotúbulos, agentes hormonais ou aqueles modificadores da resposta biológica. Dentro desses quimioterápicos, a gente vai ter aqui a primeira classe deles, seriam os agentes que agem no DNA diretamente. E aí, tem uma classe dentro desses que são os agentes alquilantes. Eles agem prejudicando a síntese de DNA e induzindo a morte por apoptose. Os principais tipos que a gente vai ter vão ser as mostardas nitrogenadas, o etileneiminas, os alquissulfonatos, os nitrosureias e os triazenos. Eles podem causar a mielotoxicidade, náusea, vômito, mucosite, desnudamento intestinal, que aí provoca diarreia e possíveis infecções também, nesses casos. Lembrando que todos esses agentes alquilantes, eles são mutagênicos, e isso é importante porque, como eles são agentes mutagênicos, existe uma taxa aí de uma pequena porcentagem que faz com que esses agentes possam causar câncer secundários posteriormente, por serem agentes mutagênicos. Então, existem casos de pessoas que fizeram quimioterapia com agentes alquilantes e depois de alguns anos eles desenvolveram cânceres secundários a esse tratamento por agentes alquilantes. Ainda dentro dessa classe dos agentes que agem no DNA diretamente, a gente vai ter os derivados da platina.
Eles são também conhecidos como alquilantes atípicos, porque eles agem interferindo na replicação do DNA. O principal exemplo que a gente vai ter é a cisplatina, tem outros também. Esses derivados da platina, eles vão possuir uma significativa toxicidade, que ela vai ser caracterizada por náuseas e vômitos importantes, uma nefrotoxicidade, ototoxicidade e neurotoxicidade. Mas um fato importante deles é que eles não possuem mielotoxicidade significativa. E isso dá a eles uma característica importantíssima, que é que eles podem ser combinados com outras drogas sem apresentar toxicidade cruzada. A terceira classe dos agentes que agem no DNA diretamente vai ser os inibidores da topoisomerase. As topoisomerases 1 e 2, a gente sabe que elas são enzimas envolvidas na modulação da estrutura terciária da dupla hélice do DNA. E aí, nós vamos ter três classes principais desses agentes inibidores da topoisomerase, que o primeiro deles seria os derivados da camptotecina, que são os inibidores da topoisomerase 1. A gente vai ter os epipodofilotoxinas e as antraciclinas, que são os inibidores da topoisomerase 2. Então, a segunda classe que a gente vai ter desses quimioterápicos são os agentes que agem no DNA indiretamente, ou também conhecido como antimetabólitos. Eles agem inibindo enzimas-alvo fundamentais no metabolismo da célula neoplásica. Além disso, eles interferem na síntese, na replicação e na leitura da mensagem genética. A gente tem que os principais exemplos vão ser os análogos de folatos, como o metotrexato, que eles inibem enzimas como o dihidrofolato redutase e vão causar um prejuízo em termos de menor síntese dos folatos. Esses análogos de folatos, quando vão ser administrados, eles necessitam de suplementação de vitamina B12 e de ácido fólico. Um outro tipo que a gente vai ter nessa classe também são os análogos de bases nitrogenadas, que vão ser divididos entre os análogos de pirimidinas e os análogos de purinas. A terceira classe que a gente vai ter são os agentes antimicrotúbulos, que eles vão impedir a formação de microtúbulos e do fuso mitótico, e com isso eles vão impedir a progressão do processo mitótico. Os principais exemplos que a gente tem deles são aqueles que fazem parte dos alcaloides da vinca, e os principais efeitos que ele vai causar são alopécia, neurotoxicidade, que entra dormências, formigamentos e alterações dos nervos motores, e ele também vai causar a mielossupressão. A quarta classe desses agentes quimioterápicos que a gente vai ter são os agentes hormonais. E a gente sabe que tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata, eles podem ser considerados como neoplasias hormônio-dependentes. Ou seja, a privação de certos hormônios nesses casos podem ser benéficas no intuito de cura desses cânceres. E quais são os principais processos que a gente vai ter? A gente vai ter a castração cirúrgica, que seria a ovarectomia, que é quando retira os ovários, ou a orquiectomia, que é a retirada dos testículos. Com isso, você vai ter a diminuição dos hormônios aí, com possível redução dessas neoplasias. Além disso, a gente vai ter um outro tipo também, que pode ser pela administração de agonistas de LHRH, como a grozerrelina, a triptorelina e a leuprolide, que elas promovem a depressão do FSH e do LH em nível hipofisário, e o efeito obtido vai ser o mesmo daquela castração cirúrgica. Além disso, a gente tem um outro método que pode ser feito, que são os antagonistas dos receptores hormonais esteroídicos no nível da célula neoplásica.
E os principais tipos desse antagonistas, a gente vai ter o tamoxifeno, que é um antagonista de estrógenos, e a ciproterona, que ela vai ser antagonista da testosterona. Então, quais são os efeitos colaterais dos agentes hormonais? A gente tem que o tamoxifeno ele pode provocar uma hiperplasia endometrial, e isso aumenta o risco de câncer de endométrio. Além disso, ele pode também favorecer fenômenos tromboembólicos. A gente tem a trombose venosa profunda e a tromboembolia pulmonar. Os inibidores da aromatase, eles podem causar uma perda significativa de massa óssea, um perfil lipídico desfavorável, aumento do risco de morte por doenças cardiovasculares e disfunção sexual. Os antiandrogênicos periféricos, por sua vez, eles podem causar ginecomastia, perda de libido, anemia e tem potencial hepatotóxico. A quinta classe vai ser os agentes modificadores da resposta biológica. E aí a gente inclui dentro dessa classe citocinas, anticorpos monoclonais, terapias celulares e gênicas e o uso até mesmo das próprias vacinas como tratamento de câncer. A sexta e última classe desses quimioterápicos que a gente vai ter são os agentes dirigidos a alvos moleculares específicos. Eles trazem resultados bastante promissores, mesmo naqueles pacientes que já foram tratados com outras classes de quimioterápicos. Eles são bastante tolerados, porque eles apresentam um perfil de toxicidade aceitável. Eles atuam na inibição das vias de sinalização celulares cruciais para a sobrevivência daquelas células, causando diminuição de proliferação, aumento de apoptose, diminuição da capacidade de invasão, incluindo metástase, e eles promovem a inibição de angiogênese tumoral. Eles podem ser associados também a outros tratamentos citotóxicos convencionais, sem aumentar a toxicidade geral na maioria das vezes. Então é isso, pessoal. A gente termina a nossa aula aqui. Essas foram as minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim depois, que eu tento responder. E vocês vão ficar agora com a aula de princípios em radioterapia. Boa noite, gente. Meu nome é Luane e eu sou ligante da Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá, a LACOM, e hoje eu estou aqui para falar sobre princípios da radioterapia. Bem, eu queria começar com um conceito, né? O que é a radioterapia? Radioterapia é um tratamento loco-regional. É uma disciplina da medicina que envolve conhecimentos clínicos de física médica e de biologia, como a radiobiologia, com a finalidade de utilizar radiações ionizantes no tratamento de tumores malignos e também de tumores benignos, ocasionalmente. Seu objetivo é destruir células tumorais pela deposição de uma dose precisa de radiação no volume alvo a ser tratado, com o mínimo de danos, tentando minimizar os danos, né, aos tecidos normais, tecidos adjacentes vizinhos. Vamos falar aqui um pouco sobre o histórico, né? A radiação foi inventada, né, foi descoberta por Wilhelm Röntgen, que descobriu os raios X em 1895. Ele estava trabalhando com raios catódicos e percebeu que esses raios atravessavam diversos tipos de materiais, como, por exemplo, o tecido humano, sendo barrados por materiais metálicos ou por ossos, como a gente pode ver aqui na radiografia que ele próprio fez da mão da mulher dele. Já Henri Becquerel, só um adendo, esses raios X descobertos por Röntgen, eles foram utilizados por muitos anos durante as guerras para identificar balas alojadas em soldados feridos durante a guerra. Em 1896, né, Henri Becquerel descobriu os raios Becquerel, que são radiações emanadas do urânio, que ele descobriu que são radiações que eram diferentes, né? Que é a radiação espontânea, que emana do urânio. Essa radiação é capaz de penetrar alumínio e cobre. E Marie Curie,
e seu marido Pierre Curie ajudaram ele a descobrir o que eram essas radiações que emanavam nessa radiação espontânea. E isso levou eles a levarem o Prêmio Nobel em 1903. Já em 1910, Marie Curie descobriu os elementos rádio e polônio. O rádio tem é o elemento de maior capacidade radioativa, né? Que ele emana muita radiação. E isso levou ela a ter o Prêmio Nobel de 1910. O Prêmio Nobel de Física que ela levou foi em 1903, né? Junto com Henri Becquerel e o seu marido Pierre Curie. E Marie Curie levou o de 1910, o de Química, pela descoberta, né, desses dois isótopos radioativos. Bem, primeiro, para a gente falar sobre tipos de radioterapia, a gente vai precisar falar primeiro sobre tipos de radiação, que são elas eletromagnéticas ou particuladas. As ondas eletromagnéticas são fótons, são ondas ionizantes, capazes de quebrar ligações químicas do nosso organismo e causando algum tipo de efeito biológico. Elas são divididas em dois tipos, né? O raio-x, que foi produzido que são produzidos pela colisão de elétrons com algum alvo, liberando assim energia cinética, que são transformados ou em calor ou em raio-x. Nós temos também os raios gama, que são isótopos radioativos que liberam, né, raios gama, que são aqueles que a gente viu que o Becquerel descobriu com o urânio, mas aqui na clínica o cobalto 60 é o mais utilizado em radioterapia externa ou teleterapia. A gente tem também as particuladas ou corpusculares, né, que são dotadas de massa, que, por exemplo, são elétrons, prótons, partículas alfa, nêutrons e íons pesados. Os elétrons são mais utilizados na parte clínica porque a deposição de energia dele é muito grande. Mas, ultimamente, a prototerapia tem se mostrado uma tendência, já que ela visa mais... ela protege melhor os tecidos adjacentes. Bem, vamos falar aqui, né, do primeiro tipo de radioterapia, né, que é a radioterapia externa ou teleterapia. Tele significa distante. Como o próprio nome diz, ela é localizada fora do corpo, distante do corpo, onde o paciente fica deitado. Por exemplo, nessa foto o paciente fica deitado na maca, onde o aparelho ele é focado e centralizado para tratar diretamente o tumor que ele está focando. Eles são mais utilizados, né, fótons e elétrons, né, que são mais utilizados na radioterapia externa. Fótons, como eu falei, o cobalto 60 é o mais utilizado, né, nesse tipo de radioterapia. E essa radioterapia ela é mais comum em tratamentos curativos e em tratamentos paliativos. E em casos como essa radioterapia ela é bem focada, em alguns casos pode-se fazer essa marca aqui. Em alguns casos não, muitos, né? Quase todos. Pode-se fazer essa marca aqui ou fazer tipo um molde, uma máscara, como em câncer de cabeça e pescoço, para que o paciente fique parado e realmente não se mova, para que a radiação fique realmente centrada no tumor e preservar os tecidos adjacentes. Bem, aqui a gente já tem a braquiterapia. Braque significa curto. Como o próprio nome diz, né, a fonte de radiação ela é colocada próximo ou dentro do tumor a ser tratado. Como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, isso aqui é um catéter para branquiterapia, onde essa partezinha que é o A fica ligado no sistema controle, o C é responsável pelo resfriamento, né? E o B ele é diretamente depositado no tumor, né? Bem, essa radiação limita-se, esse tipo de radioterapia limita-se a uma área menor, né? Que assim reduzindo a irradiação de tecidos adjacentes e essa lesão, né, de tecidos normais. A desvantagem dessa braquiterapia é que ela pode ser usada apenas em casos em que o tumor é bem localizado e bem pequeno.
A gente pode ver aqui nessa segunda imagem, no canto direito, esse aqui é um dispositivo de raio-x, que emite raio-x. Então, ele é implantado diretamente no tumor e, assim, reduzindo, como ele é implantado diretamente, então isso reduz essa lesão desnecessária em tecidos adjacentes, tecidos normais. Bem, agora nesse slide a gente vai falar sobre os implantes, né? Que podem ser temporários e permanentes. Temporários, eles são colocados durante a sessão e retirados logo após. Já os permanentes, eles são colocados, né, dentro ou próximo ao tumor, e eles são dotados de isótopos com meia-vida. Então, eles vão decaindo e geralmente são utilizados isótopos com curta meia-vida para que eles possam decair espontaneamente sem que tenha que remover cirurgicamente esse implante. Nós temos também, né, implantes superficiais, que eles são implantados na superfície, por exemplo, de pele ou do globo ocular. Nós temos os endolumiais, que é um implante dentro de um aplicador que ele é colocado dentro da passagem, ou dentro de passagem de brônquios ou, por exemplo, de esôfago. Nós temos também o intracavitário, que são implantes ginecológicos, né, de útero ou vagina, que eles são depositados dentro da cavidade, né? Temos os intersticiais, que são aplicados diretamente no tumor, né? Como, por exemplo, mamas, sarcomas, língua, próstata. Esses intersticiais que podem ser permanentes ou temporários. Já os superficiais endolumiais intracavitários, eles só podem ser temporários. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre radiobiologia. Bem, o que é a radiobiologia, né? É um estudo. É o que estuda os mecanismos de ação da radiação no organismo, né? A radiação, ela interage com o organismo de duas maneiras. De forma direta, por exemplo, atingindo o DNA, proteínas, lipídios, alterações estruturais de forma geral. Isso representa 30% do efeito biológico. E também de forma indireta, que representa 70% do efeito biológico, que é com a produção de radicais livres, que por exemplo, são hidroxilas. Essa produção de radicais livres a partir da água vão agir no DNA, causando dano direto ao DNA, né? A morte celular radioinduzida, ela pode ser considerada de duas formas, né? A morte causada por radiação. Ela pode ser uma morte clonogênica, que é a falência reprodutiva, né? Não vai atingir a célula de maneira direta, vai atingir mais a parte reprodutiva daquela célula para que ela não possa entrar no seu processo mitótico. E tem a apoptose. A apoptose, que é a mais conhecida, né? Morte ativa. Ela é causada por enzimas que hidrolisam o DNA. E essa hidrolisação de DNA causa a destruição da célula, né? Como um todo. As partes estruturais da célula. Uma forma menos tóxica de radiação é fracionar as doses de radioterapia para diárias, né? Assim, o tempo para a recuperação dos tecidos tipo assim, em vez de ser uma alta dose de radiação num curto período de tempo, pode ser menos dose de radiação em várias frações, que assim pode dar um tempo para o tecido se recuperar. Bem, já aqui a gente tem qual é o destino de uma célula normal ou tumoral após serem irradiadas, né? Pode haver uma ausência de efeito, onde a célula continua com suas funções normais. Pode haver um atraso na divisão celular, um atraso na mitose, mas a célula continuará se reproduzindo.
Pode haver uma mutação que não leva à morte celular, mas a célula sobrevive, né? Pode haver uma transformação que leva a alterações fenotípicas, como por exemplo a carcinogênese. Pode haver uma instabilidade genômica, que pode causar uma falha na reprodução, né? E consequente morte celular. Essa instabilidade genômica pode ser passada para as células filhas, e assim pode ser vira uma cadeia, né? Essa instabilidade vai passando e as células vão morrendo ou deixando de se produzir. Pode ter esse efeito bystander, que uma célula que é irradiada, ela emite radiações para células adjacentes normais, induzindo alterações genéticas nessas células. A célula pode ter uma resposta adaptativa, onde ela é estimulada a se tornar mais resistente às sessões de radioterapia ou de radiação, né? Pode haver uma falha reprodutiva, perda de integridade reprodutiva, ocorrendo a morte das células, não havendo a segunda geração de células, né? E pode haver apoptose, né? Essa radiobiologia trabalha com justamente esses efeitos que são causados nas células humanas, né? Nos tumores. E as consequências dessa radiação, né, pode, como a gente viu agora, causar diversas consequências, como quebra de DNA, liberação de enzimas que hidrolisam, modificações nas bases nitrogenadas, que também vai dar efeitos, alterações genéticas, enfim. Bem, agora a gente vai falar de uma parte muito, muito importante, que eu lembro até que caiu no processo seletivo da LACOM, que são os 5 R's da radiobiologia, né? São a radioacessibilidade, reparação, reoxigenação, redistribuição e repopulação. Vamos falar sobre cada um deles, né? Primeiro a gente vai falar sobre o reparo. Reparação. Reparação é a capacidade das células normais, dos tecidos normais, de reparar lesões. Os tecidos tumorais também têm essa capacidade, mas é uma capacidade reduzida. Por quê? Porque o poder mitótico das células tumorais é muito maior. Ou seja, não tem esse tempo de recuperação da lesão tecidual. Ou seja, a capacidade de reparação dos tecidos normais é muito maior do que a das células tumorais. Temos a reoxigenação. Bem, quando um tumor cresce, ele vai diminuindo o aporte de oxigênio, o aporte sanguíneo, e consequentemente o aporte de oxigênio também. O oxigênio é um potente radioacessibilizador. Ou seja, o que ele faz? Quanto maior o aporte de oxigênio no tumor, maior aquela radiação vai pegar, vai fazer efeito naquele tumor. Ou seja, a reoxigenação é o processo em que células tumorais podem ter sua oxigenação restabelecida através de sessões de radioterapia. Pode haver um retrocesso, né? E haver um maior aporte sanguíneo daquelas células tumorais. Bem, a gente também tem a repopulação, que é quando há um aumento de células baseado na multiplicação celular, compensando a morte radioinduzida. Ou seja, quando a gente faz radioterapia, nós temos a morte de células normais também. Normal. Então, essa repopulação é a capacidade das células de se multiplicar e compensar, entendeu? Compensar essa perda. Pode acontecer também essa repopulação em células tumorais, mas é um mau sinal, entendeu? Quando as células tumorais, por exemplo, se recompõem mais rápido do que as células normais. Ou já se recompõem, não precisa nem ser mais rápido que as células normais. Se elas começarem a se recompor, então já é um mau sinal, entendeu? Nós temos também a redistribuição, que é o fracionamento da radiação, o fracionamento da radiação permitindo que ela atinja as células em períodos do ciclo celular mais sensíveis. Esses períodos são o G2 e a mitose.
Ou seja, quando uma célula é atingida pela radiação, ela fica estagnada. Ela pode ser destruída na fase G2 ou G1, mas quem não está na fase G2 ou G1 fica estagnada. Ou seja, com esse fracionamento, há mais chances de que na próxima vez essa célula esteja na fase G1 ou G2, ou mitose, e também seja destruída. E também temos a radiosensibilidade, que é a chance, né, de erradicação de todas as células tumorais e está relacionada à radiosensibilidade celular ou à radiosensibilidade intrínseca àquela célula, como a capacidade de reprodução, a expressão de genes, proteínas, enzimas no geral. Essa radiosensibilidade, geralmente, tipo assim, às vezes ela não é considerada como um dos 5 R's da radiobiologia, justamente porque ela independe dos outros, entendeu? Porque ela depende só da célula internamente. Então, como ela não depende dos outros, ela não é, tipo assim, por alguns atores ela não é utilizada como não é utilizada como um dos 5 R's da radiobiologia. Bem, aqui a gente vai começar agora as etapas de um tratamento de radioterapia, né? Quais são os objetivos, né, da radioterapia? Nós temos objetivos paliativos, né, que são controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, né, quando não há mais chance de cura para aquele paciente, então mais para regulação de dor, redução de dor, melhorar a qualidade de vida para que aquele paciente fique confortável. Em raros casos, pode aumentar a sobrevida do paciente. Nós temos também objetivos curativos, que são reservados para tumores localizados. São utilizados uma dose radical a fim de controlar o tumor sem danificar os tecidos normais. Pode ser combinado, pode ser utilizado unicamente ou pode ser combinado com cirurgia antes ou depois, né, da radioterapia ou quimioterapia. Ou também pode ser combinado com quimioterapia. Nós temos também os objetivos profiláticos, que é controlar a possível doença fora do sítio primário, né? Eu tenho um exemplo aqui de radioterapia profilática, que é a irradiação profilática do cérebro em pacientes com tumores de pequenas células de pulmão, né? Ou seja, é irradiado outra parte do corpo para que cause efeito justamente onde estão os tumores. Bem, já as doses, né, de um tratamento de radioterapia dependem da finalidade do tratamento, depende da histologia do tumor, depende da localização do tumor, depende também dos avanços tecnológicos que existem naquele lugar. Geralmente, ela é medida em Gray, que é o GI, né, que é joule por quilo. As doses, né, de radiações mais comuns são 8 GI em uma fração, 20 GI em 5 frações diárias, 30 GI em 10 frações diárias. Hoje é mais utilizado o fracionamento convencional, que é 1,8 ou 2 GI por fração, 5 vezes na semana. E também agora está tendo hiperfracionamento, que emprega um número maior de doses de baixa radiação diária, com uma duração total do tratamento semelhante ao tratamento convencional. Geralmente, esse hiperfracionamento ele é dividido em 2 doses diárias, de 1,2 a 1,5 GI. Bem, agora a gente tem o planejamento, né, do tratamento de radioterapia. Primeiramente, acima de tudo, o planejamento ele tem que definir a localização e a área que vai ser feita aquela sessão de radioterapia, né, aquela radioterapia. E depois são definidos 3 volumes-alvo. O que são esses 3 volumes-alvo? Né? São GTV, que é o volume de tumor grosseiro, ou é aquele que pode ser apalpado, pode ser visualizado em um exame físico, ou pode ser visualizado em alguma técnica de imagem diagnóstica, como tomografia, como ressonância magnética. Também tem o CTV, que é o volume de alvo clínico, que ele fica ao redor do GTV
e engloba a doença que não é visível, que não é tratável, que pode ter elevadas chances de conter uma doença microscópica. Por exemplo, nos tecidos linfáticos ao redor, nos vasos linfáticos ao redor, que a gente não consegue ver, que não é visível, não é palpável. Tem também o PTV, que é o volume de planejamento, que fica ao redor do CTV e que leva em consideração as incertezas do tratamento, como erros de posicionamento na hora que vai fazer a radioterapia, movimentação de órgãos. Por isso que é tão importante que seja demarcado, como a gente viu naquela foto do começo, que seja demarcado o local da quimioterapia, ou que seja feito um molde para que aquela pessoa fique no local e não se mexa, para que a radioterapia atinja justamente no alvo, que é o tumor. Bem, com os avanços, né, tecnológicos, né, tornou-se possível fazer planejamentos radioterápicos baseados na segmentação e na reconstrução 3D. Isso dá-se o nome de radioterapia conformacional 3D. Aqui, como a gente pode ver, aqui à esquerda, né, uma imagem 2D auxiliada por contraste, e aqui à direita uma imagem 3D que a gente pode ver muito melhor a disposição dos órgãos, nesse caso aqui de câncer de bexiga, né? Ela permite uma maior liberdade de angulação, maior conformidade dos campos de tratamento, o que permite que a radioterapia seja muito mais efetiva. Já aqui a gente tem a radiocirurgia, né? A radiocirurgia é um tratamento utilizando teleterapia e planejamento 3D. Ela é utilizada para tratar pequenas lesões com doses elevadas de radiação em uma única fração. A dose fora do alvo, nos tecidos adjacentes, é mínima. Ela é utilizada essencialmente para tumores cerebrais, onde não há cortes, não há anestesia, não há internação. Então, ela é uma técnica muito utilizada hoje em dia para tratar tumores cerebrais, né? E aqui são as minhas referências. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa responder, é só me mandar, que eu pesquiso. Muito boa noite e obrigada, gente.